Bem, pessoal, para essa tarefa vocês irão precisar de uma folha de papel A4, uma régua e um lápis 4 ou 6B, de preferência da marca Faber-Castell. Não estou ganhando nada para fazer a propaganda da marca, mas que a porosidade desse lápis ele é melhor do que de outras marcas que eu já testei. Aqui na folha nós temos 1, 2, 3, 4 retângulos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divisões. Cada divisão dessa tem 2 centímetros, a altura de cada um deles também 2 centímetros, e o retângulo por inteiro ele tem 14 centímetros. Então, aqui nós vamos fazer a atividade de degradê. Lembrando que o último quadrante não é pintado, tá? E que o primeiro, você faz a força de modo que atinja a tonalidade máxima que o lápis possa oferecer. Se na primeira pintura não ficar homogêneo, você pode repetir o processo e pintando novamente de modo que não fique nenhum espaço em cinza ou na cor branca. Um outro detalhe interessante é que a folha do papel deve estar sobre uma superfície rígida, no caso aqui uma madeira, um vidro, tá? Porque se você colocar folhas ou um livro por baixo, a folha tende a ficar abaulada nos lugares que você pintar. Bom, então aqui nós temos o primeiro quadrado pintado de preto, o tom máximo que o lápis pode me oferecer. Não tem nenhuma dificuldade nessa tarefa, tá? O segundo, fazemos o mesmo processo. Observe que eu sempre mantenho uma mesma direção da pintura, tá? Vou voltando aqui para obter o melhor resultado. E tenho cuidado para que a pintura não ultrapasse a linha do esboço. Aí aqui nas laterais, a gente muda a direção do sentido do lápis para ter o melhor acabamento. E aí vamos voltando, indo e voltando até obter o tom desejado. Aqui nesse segundo a gente tende a deixá-lo um pouco mais próximo do preto, não exatamente igual, mas de modo que ele esteja numa tonalidade abaixo, ou seja, mais claro. O mesmo processo ocorre no terceiro quadrado. Então, observe que aqui ficou um pouco distante. Então, eu venho, volto novamente. O processo da pintura no mesmo sentido, até que ele atinja uma tonalidade próxima do anterior. E assim sucessivamente. Então, não existe dificuldades tão grandes nessa atividade. Aqui você deve atentar para a questão da tonalidade, certo? Observe que essa ficou um pouco próxima da segunda, né? Da anterior. Perdão. Então, a gente dá uma escurecida um pouco aqui, escurecida a mais. E aí, vamos seguindo o processo. A força da sua mão sobre o lápis é que tende a diferenciar a tonalidade, certo? À medida que vamos chegando do último quadrado, a força vai diminuindo, certo? Então, se você tem dificuldade, nunca fez esse processo, esse treinamento, eu sugiro que faça um treinamento antes de realizar a atividade, ok? Aqui a força deve ser mínima possível do lápis, da sua mão sobre o lápis, certo? E aqui nós temos, então, um degradê. Observe que aqui ficou um pouco próximo, então eu posso vir, volto o processo, até que fique no tom que eu desejo. Ok? O mesmo
vamos fazer neste daqui. A diferença é que neste terceiro retângulo aqui, nós não vamos ter as linhas de marcação. Então, eu posso apagar, não totalmente, né? Mas de modo que eu possa ainda enxergar essa linha, certo? Para que ele fique no degradê sem marcações. Vamos tentar fazer esse processo agora, tá? Seguindo a mesma técnica, o mesmo raciocínio. Quando chegar próximo da linha, eu já diminuo a força sobre o papel. Porque aqui vai haver um encontro difuso, eu não quero um encontro marcado, como nesse caso aqui. Aqui a gente vai tender a fazer um encontro sutil entre os tons. Vamos passar aqui para outro quadrado. Lembrando que eu posso voltar. E que esse tom tende a ficar o mais próximo possível do primeiro. Aqui eu não vou ter linha demarcando esse limite aqui. Faço o acabamento nos polos, né? E vou tentando chegar a um tom mais próximo, sem demarcação. O máximo que eu conseguir. Vamos agora passar para o segundo, para o terceiro. Lembrando que aqui eu não vou marcar com força, porque o limite eu não quero que ele fique visível, essa junção de tons. E aqui eu deve ficar mais claro que o anterior. Essa atividade, ela requer prática, então, certamente no primeiro não vai ficar legal. Você vai realmente aperfeiçoando à medida que for treinando, certo? Então, observe que o tom está realmente ficando cada vez mais claro. E aqui eu já diminuo a força da minha mão sobre o papel. Faço o acabamento das laterais do quadrado. E tento preencher os espaços vazios sem que faça muita força. Passamos aqui para o outro quadrado. A força que deve estar bem menor. Olha, esse meu papel, ele estava com as marcas de uso. Então, o que acontece? Há uma falha aqui na pintura. Eu fiz isso propositalmente para mostrar para vocês que a folha deve ser limpa, deve ser uma folha nova, sem amassados, sem marcas de uso, porque interfere na pintura, certo? Então, observem que não vai ficar tão homogêneo por conta disso. Mas aí fica aqui o exemplo para vocês não seguirem, tá? E aqui a gente termina porque já é o último quadrado e esse não vai pintar, tá? O que é que eu posso fazer aqui? Posso usar a borracha para apagar os locais em que ultrapassou a linha, né? Do desenho.
Basicamente, é essa a técnica da tarefa. E aqui, neste retângulo e nesse outro, você vai fazer com uma cor, ou seja, você vai usar um lápis Faber-Castell, de preferência, na tonalidade que você quiser, contando que seja uma cor escura, e vai fazer o mesmo processo. Aqui vai ter as demarcações e aqui vai ser sem as demarcações. Então, boas atividades.